Olá pessoal, desde o domingo passado nós mudamos um pouco nosso itinerário de encontro com Jesus Cristo. Agora, neste período de Quaresma, nós estamos refletindo acerca da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não acompanhou o vídeo anterior, que é o início dessa nossa meditação, eu vou deixar aqui no card o link para você assistir. E hoje, para fazer a nossa leitura orante da palavra, eu vou pedir para você procurar aí na sua Bíblia o Evangelho de São João, capítulo 18, dos versículos 12 até o 26. Então, enquanto nós pedimos a unção do Espírito Santo para nós compreendermos essa passagem que nós vamos meditar hoje, você vai procurando aí na sua Bíblia. Evangelho de São João, capítulo 18, versículos de 12 em diante. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Ouçamos. Jesus diante de Anás e Caifás. Negações de Pedro. Então, a corte, o tributo e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o ataram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Caifás fora o que aconselhara aos judeus: é melhor que um só homem morra pelo povo. Ora, Simão Pedro, junto a outro discípulo, seguia Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, ficou junto à porta de fora. Então, o outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a porteira e introduziu Pedro. A criada que guardava a porta diz então a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Respondeu ele: não sou. Os servos e os guardas fizeram uma fogueira, porque estava frio. Em torno dela se aqueciam. Pedro também ficou com eles, aquecendo-se. O sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e acerca da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde se reúnem todos os judeus. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu ensinei. Eles sabem o que eu disse. A essas palavras, um dos guardas que ali se achava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu Jesus: se falei mal, testemunha sobre o mal. Mas, se falei bem, por que me bates? Anás, então, o enviou manietado a Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava de pé, aquecendo-se. Disseram-lhe então: não és tu também um dos seus discípulos? Ele negou e respondeu: não sou.
Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro decepara a orelha, disse: Não te vi no jardim com ele? Pedro negou novamente, e logo um galo cantou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No domingo passado, nós meditamos a primeira parte da paixão, que é quando os guardas chegam no jardim do Getsêmani, onde Jesus estava rezando com os seus discípulos para prender Jesus. E naquela reflexão, nós vimos que Jesus se entrega em sacrifício. Não necessariamente ele poderia ser preso, né? Quando ele fala que eu sou, as pessoas que estão lá para prender ele caem no chão devido à força do seu nome. Então nós sabemos que Jesus, ele não foi preso à força, ele se entregou em sacrifício. E aí aqui eles falam que eles amarram e conduzem Jesus. Se nós fizermos uma correlação com a liturgia de hoje, do segundo domingo da Quaresma, nós vemos que na primeira leitura, que foi proclamada no dia de hoje, Abraão também entrega o seu filho Isaac em sacrifício. Abraão sabe que Isaac é o herdeiro da promessa de Deus, que a partir de Isaac é que vai surgir a descendência de Abraão, né? Que Deus diz tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto as areias do mar. Mas mesmo assim, Abraão, obediente a Deus, oferece o seu filho em sacrifício. Então, nós vemos a fé que Abraão tem ao oferecer o seu filho em sacrifício. Abraão não queria saber o que Deus ia fazer depois de sacrificar o seu filho para que de Isaac surgisse a sua descendência. Ele era apenas obediente. E aí Deus entra e apresenta um cordeiro para o sacrifício. No caso, essa leitura é como se fosse uma prévia do que iria acontecer com o Filho de Deus. Né? Deus entrega o seu Filho para a humanidade, né? Para que ele possa morrer pela humanidade, para salvar a humanidade dos seus pecados. E aí, aqui, Jesus ele é amarrado para ser conduzido a julgamento. Embora ele tenha se oferecido em sacrifício, ele é amarrado. Aí na sequência, né, nós vemos a negação de Pedro, a primeira negação de Pedro, quando Pedro chega no lugar onde Jesus estava sendo interrogado, ele é colocado para dentro do lugar e a mulher que estava cuidando da porta pergunta: mas você não é um discípulo dele? E ele nega. Jesus é interrogado, eles perguntam sobre o que Jesus ensinava e tal, e ele sempre ensinou as claras. Então ele passa por esse processo de julgamento e é levado de uma pessoa para outra assim. O que nós vamos nos ater para meditar nessa passagem aqui? A negação de Pedro. Finalizando essa passagem que nós estamos meditando hoje, vem as próximas duas negações de Pedro, né? Lá na última ceia, Jesus havia dito para Pedro que antes que o galo cantasse 3 vezes, ele o negaria. E é exatamente isso que acontece. Então, assim, para nós fazermos uma reflexão mais aprofundada, uma leitura diante da palavra, eu vou pedir para que você se coloque dentro dessa cena. Né? Imagina Pedro e também todos os outros discípulos de Jesus, né? Quando Jesus é preso, ele é amarrado, ele é conduzido ao tribunal, ao julgamento, os discípulos ficam apavorados, né? Imagina você no lugar desse discípulo, vendo o seu mestre, que só fazia coisa boa, ser preso, ser amarrado e ser levado ao julgamento.
qual ser humano testado nesse nível, né, provado nesse nível, também não faria como Pedro e não negaria? Aqui, quando Pedro está negando Jesus, ele não está negando o seu mestre, ele não está negando todo o aprendizado que Jesus deu para eles. Ele está mostrando a fraqueza da humanidade, o medo e o cuidado pela vida. Nós, seres humanos, quando vemos que a nossa vida está em risco, nós também somos fracos e nós também negamos, né? E a gente vê essa fraqueza de Pedro, essa humanidade de Pedro. Então ele nega o mestre dele, ele nega Jesus. Mas hoje na nossa reflexão, e você? Se você fosse testado, se a sua fé fosse provada, o que você faria? E hoje, para nós refletirmos, nós temos duas visões. Nós temos a fé de Abraão, que quando Deus pediu seu filho único, o herdeiro da promessa, em sacrifício, ele não titubeou, ele não negou, ele ofereceu seu filho em sacrifício. E temos Pedro, que quando se vê com a sua vida em risco, ele nega o seu mestre, aquele que ele disse que daria a vida por ele. Então, hoje a nossa reflexão, nesse segundo domingo da Quaresma, é para que nós reflitamos quem nós somos. Será que a nossa fé é como a de Abraão, que no momento em que Deus nos testar, nos provar, nós vamos esquecer de tudo, nós não vamos questionar nada e nós vamos simplesmente obedecer? Ou a nossa fé é como a fé de Pedro, humana, pecadora? Independente de qual for a sua fé, Deus é misericórdia e Ele acolhe tanto Abraão como Pedro. Então hoje, procure ruminar essa passagem, procure refletir sobre essa passagem e pense o que isso leva você a responder a Deus, leva você a dizer a Deus, porque aí nós vamos para o próximo passo da nossa leitura diante da palavra, que é a oração. Então eu vou pedir para você finalizar esse momento de reflexão da palavra fazendo a sua oração pessoal, iluminado por essa nossa reflexão de hoje, iluminado por essa nossa passagem de hoje. E vou deixar aqui no card para vocês uma canção para que vocês continuem refletindo a esse respeito. Se você gostou dessa reflexão, compartilha com mais pessoas, para que mais pessoas também possam refletir a respeito da palavra de Deus. E deixa o seu like. Se você quer continuar acompanhando essas nossas reflexões que acontecem todos os domingos, se inscreve no canal. Assim você fica por dentro de tudo que eu vou postando aqui. E domingo que vem nós vamos refletir mais um pouco sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu aguardo vocês aqui. Um beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.